visões do julgamento de Deus e 7 visões da consumação. Tudo está atrelado ao que diz no capítulo 5 do livro de Apocalipse, um livro selado por dentro e por fora, que está na mão de Deus, selado com 7 selos. Quando os 7 selos começam a ser abertos no capítulo 6 de Apocalipse, é que tudo quanto está revelado no livro de Apocalipse vai sendo descortinado. De tal maneira que tudo quanto está revelado a partir do capítulo 6 até o capítulo 22 está interligado. Não tem como você isolar a revelação ou isolar uma dessas sessões e pensar que é uma coisa que não tem nada a ver com os selos, que não tem nada a ver com as 7 taças da ira de Deus, que não tem nada a ver com as 7 trombetas. Estão interligados. Se você tirar uma dessas sessões, o livro do Apocalipse vai perder o seu sentido e a pessoa vai ficar confusa, porque os selos é que abrem esse tipo de revelação e todas elas estão contidas ali nos 7 selos. Como eu já disse, João, ele fala dos 7 selos, das pragas que são derramadas nos 7 selos, e depois ele é como se nas taças da ira e nas trombetas, João fosse assim aprofundando o assunto que está sendo trazido nos selos. E a questão da numerologia. Os números, tanto no livro de Apocalipse quanto nos demais livros da Bíblia, eles também são proféticos, trazem uma revelação de Deus, eles trazem um sentido, remetem para algo que é de ordem espiritual. Então, no livro de Apocalipse, a gente vai ouvir falar muito do número 7. 7 fala de plenitude, 7 fala de perfeição, 7 é o número de Deus. Falamos aqui 7 bem-aventuranças no livro do Apocalipse, ou seja, fala de plenitude de felicidade. Quando passar esse momento terreno, quando for consumado tudo isso, quando estivermos com Deus, não haverá mais choro, lágrimas, não haverá mais tristeza, só haverá alegria, ou seja, bem-aventurança, ou seja, plenitude de felicidade, plenitude. Já que o senhor entrou nesse assunto, só para quem está nos assistindo em casa ter uma compreensão, né, mais sintetizada. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, a palavra, né, de Deus ali no livro de Apocalipse vai tratar sobre revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para dar aos seus servos acerca das coisas que ainda hão de acontecer. Aí a primeira sessão vai do capítulo 1 até o capítulo 3, que vem trazendo a mensagem de todo o Apocalipse é dirigido às 7 igrejas da Ásia Menor, atual Turquia, no norte da Europa. Então, aproveitando esse ensejo que o senhor deu aí, né? O senhor poderia explicar aí para o pessoal que está em casa sobre 7 candeeiros, que seriam as 7 igrejas? Exato. Embora a linguagem seja figurada, e ali no texto do capítulo 1 diz que Jesus passeia no meio dos 7 candeeiros, vamos para o nosso entendimento. O que seria nos nossos dias um candeeiro? Quem mora na roça, quem é mais antigo, não tinha lampião em casa, lamparina. Candeeiro naqueles dias era algo para iluminar a casa, iluminar o ambiente. Então, quando eu disse que ele passeava no meio dos 7 candeeiros, os 7 candeeiros aí, depois o próprio anjo vem explicando o sentido dos 7 candeeiros. Jesus vai revelando ali que os 7 candeeiros são aquelas 7 igrejas às quais ele vai dirigir a sua mensagem. Éfeso, Esmirna, Filadélfia, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, essas igrejas. Então é a elas que ele vai dirigir essa mensagem. Elas são chamadas figuradamente de candeeiros, mas depois é revelado, é interpretado e Jesus dá o sentido de que ele está falando com igrejas. E não se esqueça que Jesus disse que nós somos a luz do mundo, são chamados de candeeiros, porque aquelas igrejas foram levantadas pelos seus fundadores para ser luz para cada uma daquelas cidades onde elas foram plantadas. A igreja de Deus no mundo, ela tem que ser luz. A igreja de Deus no mundo, e nós individualmente, cada crente, irmã Miriam, nós temos que ser um candeeiro de Deus para iluminar as trevas que estão ao nosso redor. Pastor,
eu queria entrar um pouco, trazer, porque às vezes quando a pessoa vai ler, né, o Apocalipse, talvez ela tenha uma impressão de que isso é para o futuro, para algo bem distante, que não é para agora, e às vezes até se afasta um pouco, tem essa falta de desejo de conhecer. Mas eu queria que o senhor trouxesse para nós hoje, no seu entendimento, que momento escatológico nós estamos vivendo, pastor? Porque há uma certa falta de entendimento em relação a isso. Nós estamos no início da abertura dos selos, ou nós estamos vivendo o que está escrito lá no texto de Mateus 24, o princípio das dores? Como há muita informação sendo publicada, há muitos vídeos nas mídias sociais, principalmente no YouTube, isso há de trazer uma certa confusão quanto ao momento que nós estamos vivendo. Que momento, que tempo, escatologicamente falando, é esse tempo, esse momento que nós estamos vivendo? Ora, o Senhor Jesus, conversando com seus discípulos, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, do capítulo 1, do capítulo 24, do versículo 1 até o versículo de número 14, ele vem mostrando ali que nós estamos vivendo agora o período chamado de princípio de dores. Por que princípio de dores? Porque ainda não é a grande tribulação, que será um momento de grande aflição, que o próprio Senhor Jesus diz que aflição tal nunca aconteceu na história da humanidade. As 10 pragas do Egito não é nada comparado ao que há de se manifestar na grande tribulação. Então, o que está acontecendo hoje, em nossos dias, é chamado de princípio de dores, o tempo que nós estamos vivendo. Por quê? Aquelas profecias relativas ao tempo do fim, das quais Jesus falou, e principalmente Jesus, essa geração está vendo o cumprimento delas, com os nossos olhos, estamos vendo pela televisão, com os nossos olhos nós estamos vendo diante de nós o cumprimento delas. O que é que Jesus falou, pastor? Não. Falou de falsos cristos. E desde a década de 60 e de lá para cá, nós temos visto pelo mundo se levantar falsos cristos, pessoas enganadoras. Jesus não veio ainda. Falsos profetas. Nós estamos falando de pessoas que não têm conhecimento de Deus, não. Pessoas que se levantam no seio da igreja, não para dizer que são o Cristo, mas que, falando em nome de Deus, torcem a palavra de Deus para a sua própria condenação e para desviar os crentes da verdade. Guerras e rumores de guerra, estamos vendo isso já há décadas. Nação contra nação, terremotos em vários lugares, e a partir, por exemplo, do ressurgimento de Israel como nação, em 14 de maio de 1948, eu já fiz um levantamento, o número de terremotos que está acontecendo quase que diariamente no mundo se multiplicou de uma tal maneira que a gente não tem dúvida de que é cumprimento do que Jesus. Fiz um levantamento no ano de 2017, sabe qual é o contingente de povo que passa fome no mundo? Um levantamento da ONU. Come alguma coisinha de manhã, não tem mais nada para comer hoje, não tem expectativa de ter comida amanhã. Quase 1 bilhão de pessoas em 2017. E ele fala de doenças, pestes, ou seja, doenças infecciosas. E nós estamos assistindo isso aí. Na Idade Média, ou era medieval, a peste bubônica, ou peste negra, dizimou cerca de 70 milhões de pessoas na Europa. Na década de 20, a peste espanhola, a gripe espanhola, matou também milhões de pessoas. Aí nós ouvimos falar da dengue, ouvimos falar do ebola na África, e mais recentemente nós estamos vivendo agora o quê? O Covid-19. Jesus disse nome de doenças infecciosas? Não. Mas quando ele fala de doenças infecciosas, ele está falando dessas que eu já relatei, e outras que eu não relatei aqui. E agora, nesse momento, a que está espantando todo mundo, enchendo os corações de medo, o Covid-19. Não foi o diabo que mandou essa peste ao mundo, não. É cumprimento daquilo que Jesus
disse aconteceria. Então nós estamos vivendo o princípio de dores, esse é o tempo. O que vai acontecer depois dessas coisas que já aconteceram? Ora, outros sinais vão se cumprir. E depois vai chegar o momento que nós vamos entrar no período chamado de última semana de Daniel, que corresponde à grande tribulação. É muita coisa para a gente falar, né, pastor? Muita coisa. Mas eu acredito que você que está aí no nosso canal nos acompanhando vai receber muita coisa, muita informação, porque tem muita coisa para a gente falar ainda, né, pastor? Exato. E o senhor falou de Israel, né, de 1948. Eu não vejo a hora da gente começar a falar sobre Israel como relógio profético de Deus. Então, você que está aí nos assistindo, continue nos acompanhando, tá? Detona na TV.